É, então vamos lá, nossa aula do dia 12, né? Vamos começar. Mais uma vez, né? Bom dia a todos, que eu vi que algumas pessoas entraram. Aí, deixa eu ver, tem alguém que colocou alguma coisa aqui. Deixa eu ver só a mensagem. Bom dia, beleza. Tá. Vamos começar. Tá, a correção da prova. Eu já tinha perguntado para vocês, mas agora tem mais gente. Eu queria perguntar de novo. Alguém não fez a prova? Algum de vocês não fez a prova? Tem alguém aí que está na sala que não fez a prova? Se você não fez, só coloca assim, eu, tá? Outra pergunta que eu queria fazer para vocês: algum de vocês não mandou a prova por formulário, ou seja, mandou só por e-mail, por causa daquele problema que deu no sistema? Algum de vocês só mandou por e-mail a prova? Não. Tá. Vamos lá, ninguém respondeu, então ninguém mandou. Correção da prova, menção 2, tá? Vamos começar então com a primeira questão. A primeira questão lembrando, tá, pessoal? No formulário que a gente usou, tá, as letras, então, A, B, C, D, tá? Eles eram randomizados, ou seja, mudavam de posição, podiam mudar de posição. Então, algumas vezes, essa aqui foi a. Beleza, não, mandou nos dois, está ótimo. Mandou pelo Classroom e pelo e-mail, está tranquilo, tá? O problema é só quem. Eu estou perguntando se tem alguém que só mandou por e-mail, ou seja, eu não coloquei, eu não peguei o formulário, eu não usei o formulário. Eu mandei o formulário e mandei e-mail, está ótimo, tá? Ah, não, só mandei por e-mail. Tá? Pode ter sido algum aluno que estava fazendo e aí parou de fazer por formulário e não mandou o formulário e resolveu mandar por e-mail. Só isso que eu estou perguntando, porque pode ser que tenha alguém assim nessa situação, né? Então eu estou perguntando só para saber, ou se alguém de repente, o meu e-mail estava mais completo do que o formulário. Como eu recuperei os formulários, como eu falei para vocês, eu estou corrigindo pelo formulário, mas se tem alguém que só mandou por e-mail ou que o e-mail está diferente, eu queria que me avisasse, eu vou desconsidero o formulário e corrijo o e-mail, tá? Isso que eu estou perguntando, tá, pessoal? Certo? Não mandou pelos dois, está tranquilo, eu corrijo pelo formulário. Então, a primeira, dentre as alternativas a seguir, qual indica o capital de terceiros, né? Rapidamente, lembrando daquele velho desenho que você conhece, tá? Aqui a gente tem o ativo, o passivo e o patrimônio líquido. O ativo estão os bens e direitos, certo? No passivo estão as obrigações com terceiros, está vendo? E no patrimônio líquido está o capital próprio, ou seja, o capital que é da empresa que foi colocado pelos sócios. Então, o compromisso no patrimônio líquido, tá? É com os sócios da empresa, ou seja, com os donos da empresa. Então, não tem como dizer que o capital é de terceiros, porque eles são donos da empresa. O capital de terceiros está aqui no passivo, não está no patrimônio líquido, tá? Então, voltando, né, bens, direitos, obrigações. As obrigações é que são os capitais de terceiros, e no patrimônio líquido tem os recursos próprios, né, recursos dos sócios e dos donos da empresa, tá? Algumas pessoas, alguns alunos confundiram, tá? E botaram, porque a gente fala em capital, a pessoa colocou a conta capital, e na verdade não é, tá? Na verdade, a única resposta possível é duplicatas a pagar, tá certo? Então, porque as duplicatas a pagar, ela é uma obrigação, é um capital de terceiros, tá? É algo que eu estou devendo e preciso pagar, tá? Então, as duplicadas a pagar, ela estaria aqui. Os demais, o capital social está aqui embaixo, tá? Capital e lucros estão aqui embaixo. Capital duplicados a pagar, no caso dos lucros e o capital, estão aqui embaixo, então não é capital de terceiros, tá certo? Alguns confundiram, então a maioria acertou, mas alguns confundiram, então eu quis trazer para você a explicação para não errar de novo, né? Claro, né? A ideia é que você aprenda isso, tá certo? Tranquilo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida com relação a essa questão? Queria discutir, queria falar? Ou eu posso seguir adiante? Pode seguir, então vamos lá. Segunda questão, a liquidação, né, eu até coloquei isso, a liquidação é o pagamento, tá? Eu gosto de sempre frisar essas expressões que a gente usa muito em contabilidade, eu gosto de trazer para vocês o que é, né, para você não ter essa dúvida, que às vezes o aluno tem a dúvida, o que é liquidação, o que é liquidar? Liquidar é pagar, você tem uma dívida, você está liquidando, acabando com aquela dívida, pagando ela, né? De uma dívida, a obrigação da empresa é uma operação que
Aí vamos lá, de novo, vamos botar no quadrinho para a gente aprender, tá? Então, se eu tenho uma. Vamos pensar numa dívida qualquer, vamos pensar numa duplicata a pagar, né? A empresa tem uma duplicata a pagar. Se ela tem uma duplicata a pagar, tá, vamos dizer, ela tem uma duplicata a pagar de R$ 100, e ela vai pagar com dinheiro, né? Ela podia pagar também com bancos, né, com a conta bancos, podia pagar de outra forma, mas se ela for pagar com dinheiro aquela dívida, o que vai acontecer? Ela tem, por exemplo, caixa, né, e uma duplicata a pagar. Então, é sempre bom, quando você vê alguma questão, tentar imaginar a situação em si, o que está acontecendo na situação. Se eu vou pagar uma duplicata, se eu tenho R$ 100 no caixa, eu vou pagar uma duplicata, que podia ser uma conta, né, uma conta de luz, uma conta de gás, alguma coisa assim, ou seja, uma obrigação da empresa. Tá? Se eu vou pagar essa obrigação, o que vai acontecer? O meu caixa vai diminuir e também a duplicata a pagar vai diminuir. De R$ 100, se eu vou pagar, vai sumir a minha dívida, concorda? E também o meu caixa tem R$ 100. Se eu for pagar, o dinheiro vai ter que sair do caixa para eu pagar. Eu vou pegar a conta, vou mandar, né, o contínuo, vou mandar alguém, ou eu mesmo vou no banco, e aí eu vou tirar do meu caixa R$ 100 e vou pagar aquela conta de R$ 100, ou aquela duplicata de R$ 100. Tá? Com isso, o que vai acontecer? Vai diminuir o ativo e vai diminuir o passivo. Diminui a minha dívida e diminui também o dinheiro que eu tenho, que eu usei para pagar aquela dívida. Tranquilo, pessoal? Alguns poucos também erraram essa questão, tá? Então, o ativo diminui, o passivo também diminui. Única resposta possível, diminui o passivo e diminui o ativo. Aí tá tranquilo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida com relação a essa questão? Tá tranquilo também? Posso seguir? Se alguém tem alguma dúvida, a gente volta e eu explico novamente, tá? O importante é que, como eu falei para você, que você aprenda, tá? Então, eu estou indo bem devagar nas questões da prova para você. O senhor pode mostrar de novo? Posso, sem problema. Olha só, vamos lá. Vou começar do novo. Olha só, pessoal. Aqui eu estou falando que eu estou pagando uma dívida, tá? Pagar uma dívida pode ser uma conta, pode ser uma duplicata a pagar, alguma coisa. Então, você imagina a situação, tá? Primeira? Beleza, primeira. Então, vamos voltar para a primeira, né? Primeiro, o que acontece? Eu falei capital de terceiros, né? Se você lembrar, tem até um slide lá que fala o passivo é o que eu devo a banco, o que eu devo a fornecedor, né? Esses caras não estão dentro da empresa. Se eles não estão dentro da empresa, eles são terceiros, tá? Um banco, ele não é dono da empresa, né? A não ser que ele tenha participação na empresa. Então, se ele não é dono da empresa, eu peguei um empréstimo com ele, ou um fornecedor, alguém, ele é um terceiro, ele não faz parte da empresa. É alguém externo que eu estou devendo. Enquanto que lá embaixo, no patrimônio líquido, os sócios, né, eles são donos da empresa, então eles estão dentro da empresa, eles recebem, eles são partes interessadas, pessoas que eu sou obrigado a atender porque eles são donos da empresa, eles que mandam, né? Eles são donos da empresa. Se eles são donos da empresa, eles estão dentro da empresa, tá? Ou seja, se a empresa vai mal, vai influenciar eles, né? Então eles não são terceiros, eles são sócios, são donos da empresa. Se eles são donos, aqui no patrimônio líquido, não é o capital de terceiros, é o capital próprio, tá? É o capital da empresa que está aqui dentro. Que eu só vou mexer nesse capital se a empresa falir. Então, a empresa faliu, aí sim, acabou a empresa, aí eu vou pegar esse dinheiro e vou distribuir para os sócios. Os sócios são os últimos a receber. Eles são os primeiros a entrar com dinheiro e os últimos a receber. Depois que eu pago todo mundo, se sobrar, é que eu pago os sócios, tá? Então, eles são o quê? Donos da empresa, eles fazem parte da empresa. Quando eu falo capital de terceiros, eu só posso estar me referindo ao passivo, tá? O passivo é que tem os capitais de terceiros, que são os empréstimos a bancos, são os fornecedores, que não são pessoas que estão na empresa, mas que a empresa deve para essas pessoas. Tá? Se, por exemplo, se ela estiver no passivo circulante, a empresa deve a curto prazo. Se ela estiver no passivo não circulante, ela deve a longo prazo, por exemplo, um financiamento com um banco, um BNDES, alguma coisa assim. Ela deve a longo prazo, mas a dívida está ali. E essa dívida é com um terceiro, não é com alguém da empresa. Já na conta capital, que está aqui embaixo, está vendo? Toda vez que você fala em capital, conta capital, você está falando de sócio, está falando de dono da empresa. Então, não é um capital de terceiros. Tá? Então, por exemplo, a única resposta que poderia ser seria duplicatas a pagar, porque o capital social, como eu falei, é capital próprio, está aqui no patrimônio líquido. O capital e os lucros acumulados, essas duas contas estão aqui dentro do patrimônio líquido. Se estão aqui dentro, é dinheiro da empresa, dinheiro dos sócios da empresa.
Então, não é de terceiros, tá? O único lugar que tem capital de terceiros é o passivo, tá? Que são os bancos, são os fornecedores, são pessoas a quem pessoas ou empresas a quem a empresa deve, são pessoas externas, né? Empresas externas que a pessoa deve. Alguém falou alguma coisa aí? Ouvi a voz de alguém, mas não entendi o que a pessoa falou. Alguém falou alguma coisa? Pode repetir, por favor? Não. Tranquilo. Beleza? Então, entendeu aí agora, Rafael? Entendeu essa daí direitinho? Então, só poderia ser o passivo que tem o capital de terceiros, tá? Como eu falei, para mim a prova é uma oportunidade de aprendizado, tá? Por isso que a ideia é que você não é a última prova, então é a primeira prova que a gente faz, no caso a segunda nota, né? Primeiro foram os trabalhos. Então é muito importante que você preste atenção. Se você tiver uma dúvida, eu volto quantas vezes for necessário. A minha ideia com essas questões foi abarcar o principal da disciplina, então muita coisa, eu acho que os fundamentos da contabilidade estão retratados aqui, para você ver se você entendeu ou não. Então tem uma série de questões que a gente está abordando, alguns aspectos são primordiais. Se você não entendeu, eu volto quantas vezes for necessário, como sempre, né, a gente faz. Tá? Aqui todo mundo entendeu. Alguém ficou com dúvida dessa questão? Né? Diminui o passivo, diminui o ativo, só tem uma resposta. Tá? Quando estou pagando uma conta, né, sai dinheiro do caixa e, ao mesmo tempo, sai a dívida. Por que sai a dívida, professor? Porque eu passo a não dever mais. Eu estou devendo, né, uma duplicata. Se eu paguei a duplicata, ela vai sair, deixa de ser uma dívida que eu tenho para pagar, que eu já paguei. Então, é um raciocínio até bem lógico. Como eu falei para você, contabilidade não é decoreba, contabilidade é lógica. Se você entende a lógica, você entende contabilidade fácil, entendeu? Tá bom? Vamos continuar, então? O balanço patrimonial é um relatório de demonstração contábil que mostra, tá? Vamos lá. Ele só mostra o ativo e o passivo? Vamos olhar aqui? Não, ele mostra também o patrimônio líquido. Então, não pode ser a primeira, tá vendo? Ele não mostra só o ativo e o passivo, tá? O lucro obtido pela entidade em determinado período, ele mostra, mas quem mostra mesmo o lucro, né? O balanço patrimonial também mostra o lucro? Mostra, mas quem é a demonstração que mostra o lucro melhor é a qual? A DRE, por isso que a gente comentou sobre DRE bem rapidamente, tá? Pode dar o presente no final, Matheus, tá? Tá bom? Pode dar o presente no final. Tá legal? Os resultados acumulados obtidos da entidade de um determinado período, o resultado acumulado vai ficar em lucros acumulados, mas ele não mostra só isso. Ele mostra o que? Uma situação geral do patrimônio da empresa, né? Então, se ele mostra para a situação geral, ele mostra os bens, né? Os bens, o que é? Estão no ativo. Ele mostra os direitos, que também estão no ativo, mostra as obrigações que estão no passivo e mostra o patrimônio líquido da entidade, que é o resultado, né, dos bens e direitos menos as obrigações, tá certo? Então, a resposta certa seria letra D, tá? Como eu falei, né, bens e direitos, obrigações, patrimônio líquido, capital próprio, né? Então, a única resposta possível seria bens, obrigações, direitos e patrimônio líquido da entidade em determinado momento. Poderia ser também a resposta ativo, passivo e PL, e patrimônio líquido, tá? Mas nunca só ativo e passivo, tá? E nem só resultado que estaria no patrimônio líquido, também não pode ser. Então, o que o balanço faz? Ele mostra o patrimônio, ele mostra os bens, os direitos que estão no ativo, as obrigações que estão no passivo e o patrimônio líquido que é o resultado, né? Lembrando daquela famosa equação patrimonial, que ativo é igual a passivo mais PL. Tá? Então, lembra dessa equação. Teria que estar os três elementos para falar de balanço. E tem questão que só tem dois elementos, tem questão que só tem só fala do lucro, que está lá no patrimônio líquido. Né? A maioria, eu acho que acertou essa questão. Está falando das questões que não teve muita dúvida. Né? Teve algumas questões que tiveram dúvida. A gente vai, essas aí, o que eu fiz? Eu botei uma explicação mais aprofundada para ninguém ter. Alguém tem uma dúvida dessa questão ou a gente pode seguir? Podemos seguir? Podemos seguir? Podemos. Eu não entendi, Rafael, por que você botou 8 horas? Você entrou e falou 8 horas. Por que você botou 8 horas? Eu não entendi. Achei isso engraçado. Você botou 8 horas. Vamos lá. Então,
aqui, pessoal, essa questão, a maioria acertou a maioria dessas questões, né? Cada questão valia um ponto, são 10, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cada questão valia um ponto se você acertar. Aí o que é? Você colocar a natureza de cada um desses itens. Onde é que você viu? Tem um slide que fala sobre isso, né? Bens, direitos, despesas, né? Então, tem saldo devedor, obrigações, PL, receitas, tem saldo credor, né? Isso aí, pessoal, é primordial que você entenda. Por isso que eu peguei o slide, trouxe esse slide aí, o ideal é que você saiba de cabeça. Mas se você não souber, você tem que consultar para poder fazer essa questão. Eu percebi que teve aluno, né? Alguns alunos que erraram algumas coisas aí que eu acho que nem olharam para isso daí. Que se a pessoa olhar, eu ainda botei assim, por exemplo, nem botei nome disfarçado, eu botei o nome como é mesmo, né? Receita de venda. A receita está onde? Está aqui, né? Ó, a receita está aqui, né? Botei lá despesa está onde? Está aqui. Né? Então, quer dizer, não tem como errar, né? Se a pessoa... Existem, por exemplo, algumas contas que eu conheço que eu poderia colocar aqui que o aluno ficaria confundido, porque, na verdade, são receitas ou são despesas, mas não tem, né, o nome despesa ou nome receita. Então, você tem que raciocinar. Eu nem usei pegadinha, eu botei uma coisa bem direta para você, né? Então, que é despesa está como despesa, o que é receita está como receita. Então, está uma coisa bem, né, bem tranquila com relação a isso. E aí, vamos lá, vamos responder receita de vendas. Se é uma receita, ela está onde? Já tem que tipo de saldo? Ela tem saldo credor, certo? Então, vamos lá. Instalações. Instalações está onde? Está no ativo ou está no passivo? Vamos lá, o que vocês acham? Muita gente errou isso aí. Instalações, é ativo ou é passivo? É um bem da empresa, é um direito da empresa ou é uma obrigação? Está no ativo, muito bem. Então, está lá. Instalações é um bem ou um direito. Né? No caso, normalmente, instalação é um bem, né? Não é nem um direito, é um bem. Se é um bem, ela tem que estar no ativo. Se ela é um ativo, a natureza dela é ter saldo credor, tá certo? O que são instalações? Instalações, por exemplo, pode ser a loja. Em vez do cara falar assim, a minha loja, o cara fala assim, as minhas instalações, né? É o nome para instalações. Você vai por exemplo, você tem... Se aluga uma loja, tá? Aluga uma empresa. Tá? Então, você não é dono do imóvel, tá? Existe esse caso. Então, o que está dentro do imóvel, né, as coisas que você gastou, você comprou, você mandou fazer o balcão de alvenaria, mandou fazer uma série de coisas, aquilo tem um valor, né? Aquilo tem um valor, aquilo seriam as instalações. A própria, você tem, por exemplo, um depósito, tá? O depósito, você pode considerar o depósito uma instalação também. Você pode considerar a própria loja uma instalação. A gente fala instalação, normalmente ele é usado para as empresas quando a empresa comprou o ponto, por exemplo. Ela pagou um valor para ter o ponto, né? E aí esse valor que ela deu, ela aluga aquela loja, e só que ela fez uma reforma na loja, por exemplo, um McDonald's da vida, uma lanchonete, né? A lanchonete, um franchise, a franquia, tudo que está dentro da lanchonete, você é obrigado a ter, se você tem aquela franquia, então você é obrigado a ter aquele tipo de mesa, aquele tipo de balcão, aquela recepção, aqueles caixas, né? Aquilo ali tudo são as instalações, você gastou dinheiro para fazer aquilo, né? As caixas você pode dizer que são os equipamentos, mas as mesas, as cadeiras, o balcão, né? De repente, aquilo ali, são móveis, você pode colocar como móveis, você pode colocar como instalações também, principalmente se você tiver que gastar aquilo, né? Às vezes você, por exemplo, é um pacote, você tem que comprar aquilo, uma quantidade X de mesa, uma quantidade X de balcões, uma quantidade disso. Aí tem empresa que qualifica isso como instalações. O valor das minhas instalações, ou seja, daquilo tudo que eu coloquei dentro daquele espaço que eu aluguei, é X. Então, ela usa a conta instalações, em vez de usar a conta móveis e utensílios. Poderia usar também móveis e utensílios, entendeu? Porque ela vai e coloca isso. A instalação também pode ser o próprio local, quando a empresa tem um galpão, alguma coisa, ela pode dizer, isso aqui é minha instalação, ela coloca lá, né, às vezes um barracão, ela não quer botar, eu tenho um barracão onde eu guardo as minhas coisas, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, tem uma certa lanchonete aqui em Brasília, que eu gosto muito, por sinal, que ela guarda as coisas dela dentro de containers. Então, você vai lá do lado de fora daquela lanchonete, ela tem vários containers, não sei se você conhece, né? Tem um hambúrguer muito gostoso que eles têm lá, e eles guardam tudo em container. Então, por exemplo, aqueles containers, o que são? São as instalações daquela loja. Eles poderiam botar móveis e utensílios, mas o container não é bem um móvel, né? Concorda?
também não posso dizer que é um imóvel, né? Então, eles chamam aquilo de instalações, contêineres são instalações. Acho que é um exemplo muito bom para a gente usar. Né? O caixa, todo mundo sabe que o caixa ele tá no ativo, né? Se ele está no ativo, a natureza do caixa é devedora. Tá? Móveis e utensílios, né? Uma conta bem parecida com a conta instalações. Né? Por exemplo, eu posso ter as mesas e cadeiras, eu posso chamar de móveis, por exemplo, né? Na minha empresa. Então, ela vai estar também no mesmo lugar, natureza é devedora. Você vai ver que a maioria das contas aqui tem natureza devedora. Já títulos a pagar é uma dívida que eu preciso pagar com outra pessoa, uma dívida com terceiros. Tá? Se é uma dívida com terceiros, obviamente vai estar no passivo. Se está no passivo, ela tem natureza credora. Então, a natureza dela é credora. Tá certo? Contas a receber é algo que eu vou receber. Muita gente errou nessa. Né? Se é algo que eu vou receber, é um direito que a empresa tem. Tá? Não é algo que ela precisa pagar. Se for algo que ela precisa pagar, vai estar registrado no passivo. Se é algo que eu tenho a receber, é um direito da empresa. Se é um direito da empresa, está no ativo. Se está no ativo, obviamente, né, ele vai ter natureza devedora. Certo? Aplicações financeiras é um dinheiro que eu tenho. Você concorda comigo? É um dinheiro que eu tenho, está lá na aplicação, para eu render um jurozinho, ganhar alguma coisinha, né? Render um juros, às vezes, antigamente rendia correção monetária também. Tá? Então, o dinheiro está lá que eu posso pegar, se eu precisar, eu posso tirar de lá da aplicação e usar. Se é um direito, né? Um bem, um direito que eu tenho, que está lá na aplicação, que é receber o dinheiro que está ali, então eu posso retirar a hora que eu quiser, e aí a natureza da aplicação, obviamente, é uma natureza devedora. Tá? Fornecedores é um terceiro a quem eu estou devendo. Por exemplo, eu comprei mercadoria, a maioria acertou. Eu comprei uma mercadoria de alguém, em vez de pagar à vista em dinheiro para a pessoa, eu estou devendo até o final do mês 30 dias, ou 60 dias, ou 90 dias, normalmente gira nisso, de 30, 60 ou 90 dias, é algo que eu estou devendo, que eu vou vender as mercadorias e depois vou pagar meu fornecedor. Mas se eu não vender, eu vou ter que pagar. Depois de 30, 60 ou 90 dias, eu vou ter que pagar. Então, se é isso, é uma obrigação. Se é uma obrigação, vai estar onde? Tem a natureza credora. Tá? Salários a pagar, olha só, essa aí muita gente também, algumas pessoas, muita gente não, algumas pessoas erraram. O salário a pagar, o que acontece? É uma dívida que eu tenho com os meus funcionários. Né? Se for um salário pagos adiantados, os funcionários têm essa dívida comigo, ele estaria no ativo. Tá? Ou se adiantamento salarial. Né? Eu paguei o adiantamento salarial, sai o dinheiro do meu caixa, o que vai acontecer? Quando eu for pagar o salário, vai sair aquele adiantamento, eu vou reduzir do resto do salário. Se eu adiantei o salário inteiro, o cara não vai receber nada. Mas como tem aquele princípio da competência, vai sair e vai sair junto com o adiantamento salarial que eu já forneci, que passa a ser um direito. O salário a pagar é algo que eu preciso pagar. Por exemplo, o funcionário trabalhou o mês todo e aí no início do mês seguinte ele vai receber, né, um salário que eu tenho a pagar. Ao trabalhar aquele mês, eu já devo. Se ele trabalhar um dia daquele mês, eu já estou devendo salário referente a um dia daquele mês, que eu pago no mês seguinte. Então, é uma dívida que eu tenho com o funcionário. Se é uma dívida que eu tenho com o funcionário, ele vai ter natureza credora ou natureza devedora? Né? Natureza credora. Tá? Despesa de aluguel. Aqui está fácil, né? O pessoal tem a palavra despesa. Despesa tem a natureza o quê? Devedora. Está vendo a despesa aqui? Isso aqui, algumas pessoas se confundiram. Tá? Então, é só lembrar desse slide, lembrar que a despesa tem natureza devedora, D com D, tá? E a receita tem natureza credora. Ok? Então, vamos lá. Então, essas são as respostas. Aqui, pessoal, ficou alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida com relação a esse exercício? Ou está tranquilo? Você responde tranquilo, eu continuo. Você responde, estou com uma dúvida, eu volto e explico novamente. Tá bom? Tranquilo, tranquilo, beleza. Vamos lá. O balanço patrimonial, relatório, demonstração contábil que mostra, tá? O que mostra o balanço patrimonial? Permite verificar a correção matemática das contas do razão, se o total de ativos está batendo com o total do passivo. Essa frase eu repeti para vocês, eu acho que umas 5 ou 6 vezes, tá? Nas nossas aulas. Eu falei que se você não entregar um papel, lembra disso? O papel não é registrado. Eu falei que se por acaso, né, você esqueceu de registrar, você não tem como ver. Então, para que serve o balanço? Para saber se o lado ativo está batendo com o lado passivo. Né? Se eu fiz. Às vezes, você, por exemplo, tem um lançamento que é uma conta, um débito e um crédito. Fácil, né? Não tem muito problema.
Mas às vezes são vários créditos e vários débitos. Às vezes você esquece de. Ah, eu esqueci de lançar alguma coisa assim, a pessoa esqueceu do sistema de lançar. Aonde é que você vai ver isso? No balancete, né? Então, permite verificar a correção matemática das contas do Razão. Se está matematicamente correto, se o lado ativo está batendo com o lado do passivo, mais PL. Tá? Então, a resposta certa seria A. Relacionam todas as contas da organização? Algumas pessoas marcaram isso? Não. O balanço relaciona todas. O balancete relaciona só as que estão sendo movimentadas naquele período. Pensa bem, se eu relacionasse todas, não seria um balancete, seria um balanço. Né? Seria algo assim, que tem todas as contas da organização. Eu comentei com vocês que eu trabalhei numa empresa que tinha o balanço saía, são 56 mil contas que a empresa tinha, dá para ter uma ideia. Quando você subia de nível, você ficava com umas 350, 380 contas, 380, 400 contas. Tá? Quando você fazia o balancete, você relacionava 40, 50 contas, que eram as contas que a empresa movimentou naquele mês. Então, a gente fazia o balancete, verificava, ó, o balancete desse mês deu tanto. O balancete era bem menor do que o balanço. O balanço é grande, tá? É só você lembrar disso. O balanço, você tem que relacionar todas as contas, né, importantes da empresa. O balancete você relaciona só aquelas que foram movimentadas. Por quê? Porque o interessante do balancete é verificar se o lado ativo está batendo com o lado do passivo mais PL, tá? Então você só tem que ver. Ah, professor, eu não quero fazer isso, eu vou fazer no final do mês. Tem gente que só faz o balancete no final do mês. Tem empresa que faz balancete todo dia. Né? A empresa que eu trabalhava, todo dia eu fechava o balancete. Né? Eu era do setor de apuração, comentei com vocês, era gerente da área de apuração da empresa. E aí o que acontecia? Todo dia eu fechava um balancete, verificava se o ativo estava batendo com o passivo mais perto. Todo dia eu fazia isso. Né? Tem empresa que faz uma vez por semana, tem empresa que faz uma vez por mês. Eu comentei com vocês. Por que eu fazia todo dia? Porque a quantidade de contas movimentadas era muito grande na empresa que eu trabalhava, era uma empresa muito grande, né? Então eu tinha que ver a movimentação diária das contas. Então, o que tinha no balancete? Só as contas que foram movimentadas, não tinham todas as contas. Tá? Quando eu falo de balanço, eu tenho as principais contas, ou seja, todas as subidas de nível. Por exemplo, né, num banco você tem um COSIF, todas aquelas contas que estão no COSIF, que são as contas que a gente chama de cabeça de grupo, né, que são as principais, você vai ter várias contas, subcontas ali dentro. Quando a gente falar de plano de conta, você vai entender melhor. Você vai ter, por exemplo, uma conta clientes. A conta cliente tem milhares de clientes, né? Diversos clientes ali dentro. Mas no balanço, eu tenho que colocar o resultado da conta cliente, por exemplo. Tá? Então ali vai ter o total daquela conta cliente para mim. Tá? Enquanto que no dia a dia, né, eu vou ter a movimentação diária da conta cliente, né, eu vou colocar lá também a conta cliente, mas ou seja, o detalhamento que eu preciso do dia a dia, ele é menor. Eu preciso mostrar menos contas, só apenas as contas movimentadas. Já no balanço, eu tenho que mostrar todas as cabeças de grupo, né? Todas essas contas que fazem parte, por exemplo, de uma instituição bancária do COSIF, se for uma instituição de seguros, de saúde, um balanço tipo ANS, se for uma de seguros, o SUSEP, né, que é um padrão, e eu tenho que mostrar todas essas contas que estão nesse padrão. Tá? Já, por exemplo, num balancete, eu só preciso mostrar as contas que foram movimentadas, né, naquele período. Porque o interessante é ver se o ativo está batendo com o passivo mais PL. Então, não precisa botar tudo, não precisa botar a conta que eu não mexi naquele período, só as contas que eu mexi. Né? Consegue evidenciar, mostrar se houve eventual extravio de documentos. Como eu falei, isso aí é uma coisa que eu acho que eu expliquei 3 vezes. Se o documento extraviou, perdido, você não registrou. Se você não registrou, obviamente, o balancete não vai dizer, né? Porque o documento não foi registrado. Pra você ter uma ideia, essa questão caiu em concurso, tá? Só que não tão fácil quanto eu coloquei. Ela saiu mais, vamos dizer, mais elaborada, né? No sentido de enrolar, né? Não ser tão direta para o aluno, às vezes, se enrolar no enunciado, né? Mas, em síntese, caiu no concurso. E foi uma questão que, por exemplo, tinha um enunciado enorme que dizia, né, que o cara fez isso, aí contou uma historinha. Aí, no final, a pergunta era só, ele evidencia se sumiu o documento? Não. Se sumiu o documento, você não registrou, no balancete não vai mostrar que o documento sumiu. Tá? Até porque, pensa bem, você tem várias contas, várias coisas, vários valores, o cara só olhando para o valor, faltou aquele. Só se for um valor significativo. Às vezes acontece, mas é muito raro.
O balancete não é para isso, é para verificar se o ativo está batendo com o passivo mais PL. Tá? Mostra se houve alguma falha de registro de alguma operação que não tenha recebida para ser contabilizada. Volto a dizer, se ela não foi recebida para ser contabilizada, ela não vai estar na contabilidade da empresa, então o balancete não vai verificar se ela está lá ou não. Então, a única resposta possível e correta é a primeira, permite verificar a correção matemática das contas do razão, né? Ou seja, a conta do razão, toda vez que eu falo de razão, eu estou falando do saldo de cada conta, tá certo? Tá? Se os saldos estão corretos com os lançamentos, ou seja, se o total do ativo está batendo com o total do passivo mais PL. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida com relação a essa questão? Eu nem abri, deixa eu botar aqui. Ah, tá, alguém pediu para verificar a questão anterior. Então, vou voltar aqui. Toda vez que eu falo em despesa, pessoal, aqui, ó, né? Se é uma despesa, você não precisa nem ler o resto. A despesa está aqui, ó. Tá? E se for uma receita, tá? Nem precisa olhar o que está escrito no resto. Ela tem aqui tá vendo? Ela está nesse lado, tá? É bem simples isso aqui, como eu falei. Tá? O problema são aquelas contas, a gente vai falar disso quando falar de plano de contas, lá bem mais para o final da disciplina. E aí você vai ver que tem contas que são despesas ou receitas, que o nome delas não diz a palavra despesa nem receita, mas, na verdade, representam uma despesa ou uma receita. Tá? Essas aqui são as pegadinhas que a gente chama, e são essas até que caem nos concursos. Tá? São contas que elas não têm o nome despesa, mas, na verdade, são despesas, e não têm o nome receitas, mas, na verdade, são receitas. São pouquíssimas contas, mas elas existem. Tá? A gente depois vai falar disso, eu não quero confundir sua cabeça agora, então a gente vai falar sobre isso. Tá? Aqui está tranquilo, toda vez que aparecer receita ou despesa é fácil. Tá? Só olhar para esse slide ou lembrar, né, que a despesa que tem D, ela tem natureza devedora, e a receita que não tem D tem natureza credora. Tá? Só para lembrar disso. Então, voltando aqui à resposta, né, permitem verificar a correção matemática das contas do razão, se o total do ativo está batendo com o total do passivo mais PL. Tá? Voltando, lembrando sempre da equação patrimonial, né, que ativo é igual ao passivo mais PL. Alguns alunos esqueceram dessa equação, e é fundamental que você sempre lembre disso, tá? Sempre lembre disso, tá legal? Beleza, pessoal? Tranquilo aqui? Essa questão acho que foi... Alguns erraram, né? Alguns erraram, mas alguns colocaram isso aqui, né? Volto a dizer, se fossem todas as contas da equação, da organização, seria um balanço e não um balancete. O balancete se fixa apenas no que foi movimentado naquele período. Tá certo? Tranquilo aqui? Vamos lá. Essa aqui é bastante interessante, tá? Porque é um exercíciozinho que a gente colocou quase com estudo de caso, é um mini casinho, né? A gente chama um mini casinho. O contador da empresa registra o bem, recebeu nota fiscal de tanto, tá? Onde se registra a aquisição de mercadorias, não mercadorias, tá? Deixa eu corrigir aqui. Vou descartar as alterações. Tá? Cadê ela? Cadê ela? Tá. Mercadorias, não. Mercadorias. Então, tá. Eu acho que eu corrigi no formulário, mas coisa não está. Então, onde se registra a aquisição de mercadorias para revenda da empresa Vende Bem Limitada. Tá vendo? Nomes bem sugestivos. Registro bem, é o contador, né? E a empresa que vende bem para revenda, né? Quando efetuou a compra para pagamento de 60 dias do valor de 50 mil. Baseado nos princípios e convenções contábeis, a natureza das contas envolvidas no histórico correto e no aumento ou na redução do saldo das contas, qual seria o lançamento correto a ser realizado pelo contador no livro diário? Bem, a empresa Vende Bem, ela é uma empresa que está vendendo uma mercadoria, né, para revenda, para a empresa Registro Bem revender, tá certo? Né? Então, se é uma mercadoria adquirida, né, e se eu vou pagar em 60 dias, eu vou envolver a conta fornecedores, certo? Vou envolver a conta fornecedores, porque eu vou estar devendo ao fornecedor até 60 dias, né? Então, qual é o lançamento possível? Você tem que ter aqueles vários lançamentos, né? E você tem essas opções: debita estoques, credita fornecedores, né? Você debita estoques, você está aumentando estoques, não é o caso? Eu estou comprando mais mercadoria, não é isso? Para revender, então eu estou aumentando a minha conta de estoques. E, ao mesmo tempo, eu estou aumentando a minha dívida com fornecedores. Se ela estava a zero, agora, quando eu comprei mercadoria, eu passei a dever o meu fornecedor nesse valor. Tá? Deixa eu botar uma aguinha aqui.
Só um instantinho, desculpe, que eu vou ter que encher água. Copo. Então, aqui, o que acontece? Essa aqui muita gente acertou. Eu acho, se não me engano, foi um aluno ou dois só que erraram essa daqui. Então, a única questão possível, eu estou debitando estoque, se eu estou aumentando o estoque, e estou creditando o fornecedor, eu estou aumentando o valor do fornecedor. A única resposta possível seria essa, certo? Aqui, pessoal, ficou com alguma dúvida? Eu acho que a maioria acertou essa questão, mas pode ser que alguém tenha alguma dúvida. Alguém tem alguma dúvida com relação a essa ou está tranquilo? Tranquilo? Então vamos lá. A questão 7, 8 e 9, tá? Algumas pessoas erraram. Então eu vou falar sobre essa, por isso que eu trouxe tudo. Quando vocês erram, não sei se você percebeu, eu trago uma explicaçãozinha mais detalhada aqui para você não errar de novo, né? Minha intenção, errou, beleza, errou, acontece, errar é humano. A ideia é que você não erre novamente. Então, eu trago a explicação para você entender, tá vendo? Então, olha só, primeiro vamos olhar o que o enunciado disse. O enunciado disse que bancos valia 10, títulos de clientes a receber, você podia botar título a receber só, mas eu quis deixar bem claro o que é para você não ter confusão, né? Capital, 30, salários a pagar, 10, caixa, 15, mercadorias, 40, empréstimos a pagar, empréstimos obtidos, né? O empréstimo que eu fiz com um banco, né? Eu tenho que pagar, ou com outra empresa eu tenho que pagar, e fornecedores, 5. O que eu vou fazer? Eu vou fazer esse desenho aqui do lado, tá vendo? Eu acho que eu falei com a resposta da questão 5. Questão 5, a resposta é a letra A. Nesse caso, a letra A. Está lá, como eu falei, as respostas são randomizadas, né? Permite verificar a correção matemática das contas por razão, se o saldo está correto, os lançamentos que foram feitos, né? E aí, principalmente, essa frase que está aí, se o total do ativo está batendo com o total do passivo mais PL, tá? Foi a opção letra A, tá? Ouviu aí, Manuel? De nada. Vamos lá. Então, vamos voltando aqui. Então, aqui, fundamental, pessoal, fazer esse desenho. Quando você for fazer essa questão, por quê? Você vai pegar esses valores e vai arrumar dentro do balanço, tá? Você vai colocar, lembrando da famosa, né? Não esqueça da famosa, tá? Que é equação patrimonial. Tudo isso aqui é equação patrimonial, tá? O que você vai lembrar? O total de ativo tem que ser igual ao total do passivo mais PL, entendeu? Então, o total daqui tem que bater com o total daqui. Então, esses dois totais são iguais. Mas é claro, se os dois totais são iguais, o passivo só vai ser igual ao ativo se o patrimônio líquido for zero, tá? O que não é o caso, porque você viu que tem uma conta aqui do patrimônio líquido. Então, é um exercício bem simples, né? Só de arrumação. Só tem que pegar esses valores aí e arrumar dentro do ativo. Então, bancos, títulos a receber. Bancos é o quê? Um bem, né? Algo, é o dinheiro, né? Ou um direito, perdão, um direito que você tem que estar lá, o teu dinheiro lá dentro do banco, é um dinheiro seu que está dentro do banco. Título a receber é um direito, né? Capital vai estar no patrimônio líquido, que é o dinheiro dos sócios da empresa, tá? Salários a pagar é um passivo, uma obrigação que a empresa tem com os seus funcionários, né? Certo? O caixa é um bem que está no ativo, tá? Mercadorias são bens, né, que estão no ativo também, né? Empréstimos obtidos a pagar é algo que eu tenho a pagar, então é uma obrigação que eu tenho com outra empresa, vai estar no passivo. E fornecedores também é uma obrigação que eu tenho com os fornecedores, vai estar no passivo. Arrumando, ficaria como? Caixa, bancos, títulos de clientes a receber, mercadoria estaria no ativo, tá? Fornecedores, empréstimos a pagar, salários a pagar estaria no passivo e o capital estaria no patrimônio líquido. Somando os totais, né? Quanto é que deu? Você tem no lado do ativo 85 e no lado do passivo mais patrimônio líquido tem que bater 85 também. Então, isso aqui tem que bater com isso, tá? Se isso tem que bater com isso, né? Você não pode dizer que o passivo vale 85, né? Teve alguns alunos que erraram, colocaram o passivo vale 85. Não, é o passivo mais o patrimônio líquido é que valem 85. Passivo mais patrimônio líquido é que vale 85, tá? Nesse caso, então, o que eu vou fazer? O meu passivo vai ser 85 menos o patrimônio líquido, né? Não preciso nem fazer com essa soma, olha lá. 85
aqui o total do passivo 55 e o total do capital 30, tá? Que seria no patrimônio líquido. Respondendo à questão, né? Total do ativo 85, total do passivo 55, total do patrimônio líquido 30, né? Voltando a dizer, o passivo mais o patrimônio líquido, né, dá 85. Então, o lado do ativo bate com o lado do passivo mais PL, tá certo? Ok? Pessoal, todo mundo entendeu essa questão? Vocês terem uma ideia, teve aluno que entregou essa prova com 10 minutos. Então, foi uma prova considerada fácil, bem fácil. Tá? Teve aluno já que demorou 1 hora. Não, 1 hora não. Acho que o que demorou mais demorou 40 minutos para fazer. É uma prova extremamente fácil. Uma prova extremamente fácil mesmo. Uma prova para vários alunos tirarem 10. Né? Teve só um aluno que tirou 10, uma aluna. Tá? Não vou falar o nome, mas fique sabendo que teve. É uma prova muito fácil. Então, de onde se denota que a maioria, como a prova era com consulta, deixou para fazer a prova. A maioria não, né? A maioria tirou a média. Mas você teve alguns alunos que deixou claro, o aluno que nem leu. Ele chegou na hora lá, é com consulta, vou lá, com a cara e a coragem. E aí olhou na hora e tentou fazer na hora. Né? Aquilo que eu falei para você. É importante dar uma lida. Mesmo prova com consulta, é importante dar uma lida para você saber onde estão as coisas. Né? Você não. E como eu falei para você, a prova era para você pensar. Você vai ver que as questões, várias questões, existem algumas questões que foram diretas. Né? Sofia, eu comentei no início da aula, você não estava, eu devo soltar a nota, né, até início da semana que vem. A nota praticamente está pronta, vocês vão ver. Só que o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo, tipo, como não saíram as notas, eu estou corrigindo aí nos trabalhos, qual a minha ideia? Né? É tentar ver, né, os alunos estão precisando mais de nota, etc., né, para tentar fazer a composição da menção 1 com a menção 2. Tá? Por isso que eu não soltei a nota ainda, até por conta disso, que eu não quero prejudicar nenhum aluno, então estou sempre procurando ver o lado do aluno, né? Principalmente essas notas iniciais, né? Porque às vezes desanima a pessoa, tirei uma nota ruim, né? Mas é aquele negócio, você tira uma nota ruim agora, mas você ainda tem 2 menções até o final, né? Então a questão, bem provável que você até o final se recupere. O bom da prova é isso, né? O bom dessas provas iniciais é que dão a noção do aluno, o que ele está entendendo, o que ele não está entendendo, para ele estudar mais, para ele aprender, né? E aí tirar mais dúvida com o professor, tá certo? Para chegar e entender. Como eu falei, essa disciplina é fundamental para você entender o resto do seu curso. Então, o que eu gostaria é que você, se você não entendeu, eu errei aqui, não me dei bem aqui, a ideia é que você estude, aprenda, se você precisar, eu tiro dúvida, eu estou à disposição, quantas vezes for necessário. Fazendo uma enquete, só para você ver que a prova está mais ou menos corrigida, tá? Eu só vou verificar, principalmente as questões discursivas, mas fazendo uma enquete, né? Só para você ver, 2 alunos tirariam MI, tá? Só 2 alunos, e um aluno tirou 10, tá? Ou seja, acertou todas as questões, né? Então, a maioria dos alunos, né, tiraram, né, médio superior. Tá? Então, quer dizer, uma prova bastante boa. Estou vendo 2 alunos tiraram MM. Você precisa de MM para passar, né? Não sei se você sabe, né? Então, a maioria tirou entre MM e MS, tá? E apenas 4 alunos tiraram notas de 9 a 10, 90 a 100, tá? Seria essa daqui, tá? Então, quer dizer, eu digo que é um excelente resultado, né? Se todo mundo tirasse 10, a prova estava muito fácil. Eu ia até achar que, poxa, né? O ideal é o quê? Realmente é uma prova que a maioria, né, que estudou, a maioria tirou uma nota boa. Não vou falar o nome dos alunos, eu vou verificar a última questão, como eu falei, mas só para a gente ter uma ideia de como é que estão as coisas, né? Pode ser, por exemplo, que esses 2 alunos, quando eu vou verificar a última questão, que é discursiva, pode ser que eles tenham botado diferente, como eu falei, em vez de botar o valor, botou um cifrão na hora, que eu falei que era só o valor, né? Botou um R cifrão, então vou verificar, mas eu quis trazer isso para você, só para você ver que a maioria dos alunos, né, tirou nota entre MM e MS, né, que são menção, né, entre MM e MS. Então, quer dizer, foi um bom resultado da prova. Né? Então, a prova, e 4 alunos superaram, né, tiraram uma nota entre 90 e 100. Um aluno tirou 100, acertou todas as questões. Tá? Entendeu? Então, eu acho que é um excelente resultado. Tá? Volto a dizer,
uma prova de contabilidade, principalmente, que é uma coisa nova, né, que vocês estão vendo. Tá? Pessoal, a gente queria entrar em matéria nova, mas primeiro eu queria perguntar para vocês se ficou alguma dúvida com relação à prova, né? Se não ficou, eu vou adiante. Por conta disso, eu vou fazer uma recapitulação do balanço, quer dizer, eu dei uma mexidinha aí, tá, nas demonstrações contábeis. Tenta ficar, viu? Dá um presente, mas tenta continuar na aula. Pode ser que caia, pode ser que não caia. Tenta continuar, porque esse assunto é importante, né? Vocês viram, né, na prova. E olha, pessoal, as nossas próximas provas, que a gente vai marcar, tá? Na próxima aula a gente vai marcar, mas só para você entender que não estão muito longe, não, entendeu? Pelo menos a prova, a menção 3, a gente vai dar alguma coisa de matéria, mas ela não vai estar muito longe, não. A ideia é que a gente faça essa menção 3 ainda no mês de maio e a menção 4 no início do mês de junho, tá? Como eu comentei com vocês, tá certo? A menção 5 não vai ter. Então, a ideia, viu, pessoal, é que a gente, né? Viu, Maria Fernanda? Se você puder tentar ficar, mas dá um presente a isso. E aí, se por acaso cair, né? Você, tranquilo, caiu, né? Tenta voltar, mas não deu, tá? Então, o que eu fiz? Por conta disso, eu vou dar mais uma recapitulada no balanço, de uma outra forma, para você entender, né? E aí a gente vai falar da DRE de novo, e algumas coisas de novo, até porque isso foi visto muito rápido, né? Porque a nossa ênfase maior, como eu tinha comentado com os alunos, era recapitular para a prova, né? Alguma dúvida com relação à prova, pessoal? Alguma coisa que vocês queiram esclarecer antes da gente entrar nessa matéria nova, né? Tem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram falar ou está tranquilo? Tranquilo. Então vamos lá. Beleza, beleza. Então, demonstrações contábeis obrigatórias, tá? A gente já falou, vamos começar então falando de novo do balanço patrimonial, tá? As demonstrações, perdão. Demonstrações contábeis e demonstrações financeiras são quadros técnicos, tá? Isso a gente já repetiu, está repetindo, né? São quadros técnicos que evidenciam, mostram a situação patrimonial, financeira ou econômica da entidade, tá? Vamos comentar quais são, né? Então, por exemplo, a interpretação técnica da ITG 2000, né? R1, aprovada pela resolução CFC 1330-11, determina as formalidades da escrituração contábil no livro diário, tá? E também a necessidade de inclusão das demonstrações contábeis. Ou seja, além da escrituração, você tem que fazer também as demonstrações contábeis, né? As obrigatórias. Você vai ver que algumas são obrigatórias para todas as empresas, que a gente vai falar bastante dessas, e algumas são obrigatórias para algum determinados tipos de empresa, tá? Então a gente vai falar bem mais rapidamente delas, porque elas não são o dia a dia, né? Por exemplo, o contador, o dia a dia dele vai ser fazer balanço patrimonial e DRE, né? Isso aí é uma coisa que eles vão fazer sempre. Você vai abrir um escritório de contabilidade, o teu dia a dia, né? Você vai fazer mensalmente, você vai fazer ou mensalmente ou diariamente balancetes, né? Vai fazer no final do período balanços e vai fazer DREs. Você vai fazer com muita frequência. Se você tem um balanço, você vai e a DRE, você vai ter também as notas explicativas. Então, o principal desses três, esses três abrangem todos os tipos de empresa. Existe também a DFC, que é a demonstração de fluxo de caixa, que também é uma das principais, tá? E outras que dependem do tipo de empresa, que você pode ser que tenha uma empresa que tenha, empresa que não tenha, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Com relação às demonstrações contábeis obrigatórias, como regra geral, destaca-se o conjunto completo. Então, vou falar sobre todas que são obrigatórias para todas as empresas e para alguns tipos de empresas. Vou falar sobre todas. E, é claro, eu vou me dedicar mais àquelas que são obrigatórias para todas as empresas. Vou falar das outras, você vai ver que depois você vai ter uma disciplina que vai falar com muito detalhe sobre isso, né? Então, a nossa disciplina dá um overview. Ela te mostra o que é, você entenda o que é, como é, né, para você reconhecer até quando você for fazer uma análise. Mas você vai ver isso com muito vagar, com muita propriedade em outra disciplina que vai falar sobre as demonstrações contábeis, né? Então, a gente vai falar de uma forma, como eu posso dizer, como se fosse um overview. Você vai ver vários aspectos fundamentais da demonstração contábil. Mas a gente não, nessa outra disciplina que você vai ter, você vai fazer as demonstrações contábeis. Na minha, você tem que reconhecer,
tem que entender, talvez fazer uma bem simples, né? Uma DRE bem simples, um balanço patrimonial bem simples, como aquele balancete que você fez na questão da prova, uma coisa bem simples. Quando você for trabalhar essa questão na disciplina própria, você vai trabalhar com muita propriedade, ou seja, você vai ter esse período todo para fazer várias demonstrações contábeis. Então, a ideia nossa é que você entenda o que é e consiga fazer, tenha uma ideia de como fazer, tá certo? Então, as principais, as fundamentais são essas. O balanço patrimonial, que ele é feito ao final do período, é fundamental que você faça o balanço patrimonial. Então, todas as empresas, é obrigatório para todas as empresas fazerem, no final do período, o balanço patrimonial. Então, é uma demonstração obrigatória e que todo mundo tem que fazer. Não tem jeito, tá? Todo mundo tem que fazer. Você tem a demonstração do resultado do exercício, ou do período, né? Tem gente que chama do exercício, tem gente que chama do período. A demonstração do resultado, né? Que você é obrigado a fazer também. Então, balanço patrimonial e DRE, né? A gente chama de BP, né? Balanço patrimonial e DRE, né? Que é a demonstração do resultado do exercício. Você é obrigado a fazer em todas as empresas. 100% das empresas tem que fazer, ao final de um período contábil, um balanço patrimonial e uma demonstração de resultado do exercício. Então, essas duas elas são comuns a todas as empresas, independente do tamanho da empresa. Se for uma empresa pequenininha, eu tenho uma ME, uma microempresa, tá? Eu tenho que fazer, o teu contador vai fazer, ou então você vai fazer no sistema, né? Tem um lugar lá que você pode registrar, né, os teus lançamentos, tem uma coisa para facilitar aquelas empresas, né? Empreendedor individual, essas coisas assim. Mas ele está fazendo um balanço, ele está registrando as notas fiscais dele, está registrando o movimento dele, e no final vai sair um balanço, né? Então, mesmo a pessoa usando um sisteminha, fazendo em casa, um Excel, ela vai ter que fazer um balanço e vai ter que fazer uma DRE, tá? Isso é obrigatório, todas as empresas façam isso, né? É o dia a dia do contador. O contador, você tem um escritório de contabilidade, são várias empresas, que às vezes a maioria pequenas, né? A maioria dos contadores, elas têm diversas empresas pequenas que eles fazem a contabilidade, e a contabilidade é muito fácil, às vezes tem 2 movimentos, 10 movimentos no mês, 20 movimentos, então é uma coisa muito fácil, registro muito fácil. Às vezes até o escritório de contabilidade acaba deixando, né, para o final, fala assim, só tem 10 lançamentos, eu lanço depois, só tem 2, 3. São empresas bem pequenas, né, empresas às vezes familiares, que às vezes fazem uma nota fiscal, vendem para um fornecedor ou 2 grandes fornecedores, né? E aí fazem aquilo ali, você tem uma nota fiscal por mês, 2 notas fiscais. Então, isso aí você vai registrar isso, né? Vai registrar onde? No balanço patrimonial, as compras da empresa, né? As vendas dela, vai registrar no balanço patrimonial, e o lucro dela vai estar na demonstração do resultado do período, tá? Ou do exercício, tá certo? Você tem a demonstração de fluxo de caixa, que ela também ela é obrigatória para a maioria das empresas, tá? Então, várias empresas são obrigadas a fazer demonstração de fluxo de caixa, tá? Mas essa aqui não são todas. Balanço patrimonial e DRE são todas as empresas, tá? A demonstração de fluxo de caixa, algumas não precisam, são isentas de fazer, tá? Mas a demonstração de custo de fluxo de caixa ela é importante para a empresa. Para você ter uma ideia, eu sou de um tempo, né, eu trabalhava com contabilidade, numa época que a demonstração de fluxo de caixa não era obrigatória. Não era obrigatória. Mesmo assim, a empresa que eu estava fazia. Por quê? Porque a demonstração de fluxo de caixa ela dá o resultado financeiro da empresa, ela diz quanto a empresa tem, né? Então é muito importante para a empresa a demonstração de fluxo de caixa. Tão importante que ela passou a ser obrigatória para a maioria das empresas. Aquelas empresas que não faziam, muitas dessas empresas passaram a ser obrigadas a fazer, tá? Demonstração de fluxo de caixa. Você tem a demonstração das mutações do patrimônio líquido para o período, que esse daí não é obrigatório para a maioria das empresas, para algumas é obrigatório, tá? Fazer. O que é isso? É mais ou menos você vai lidar com a DRE. Você vai ver o que variou naquele período, você vai evidenciar, você vai mostrar o que variou naquele período. Você tem também, a demonstração do resultado abrangente, que então é menos obrigatório ainda, só para determinado tipo de empresa, tá? E aí tem a explicação, né, que é apresentado em quadro demonstrativo próprio, é uma planilha, né, que você vai mostrar, que tem as mutações do patrimônio líquido, você vai ter as principais contas do patrimônio líquido, e você vai mostrar o que mudou nessas contas. Você vai evidenciar, chamar a atenção, porque o balanço patrimonial vai ter o resultado, o total, e a DRE também vai ter aquele resultado do período. Ali, dessa daqui, você vai mostrar o que variou. Você vai chamar a atenção do que variou. Em algumas empresas é obrigatório, em outras não. E as notas explicativas, que
ela vai junto com o balanço patrimonial e com a DRE, explica o que aconteceu, por que houve uma mudança, às vezes um critério que você está usando para avaliar vão estar nas notas explicativas. Então, a gente vai falar, quando a gente falar de nota explicativa, a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente sobre isso. Tá? A ideia também é que a nota explicativa não fale demais. Tá? Por exemplo, tem gente que põe até, eu bocejei, e coloca na nota explicativa, né? Estou brincando. Mas tem coisas, às vezes, que não precisa, que é óbvio, que está na lei, você não precisa colocar. Tem gente que coloca, acha que não, eu tenho que fazer, então eu vou botar tudo. E aí coloca o que está na lei. Não precisa, o que está na lei não precisa botar. Todo mundo sabe, todo contador, todo mundo que tem um conhecimento de contabilidade sabe o que está na lei. Ou pelo menos deveria saber. Mas aí tem gente, tem empresas que colocam. Não, isso aqui, segundo a lei tal, não sei o que. Se é segundo a lei tal, não precisa colocar, está lá. Mas se você faz um critério de avaliação diferente, ou faz um critério que tem variação, por exemplo, né? Nos bancos existem critérios diferenciados para a gestão de riscos, por exemplo. Né? Então, eu posso ter um critério diferenciado para avaliação de risco. Né? E se eu tenho esse critério para avaliação de risco diferenciado, a minha reserva vai ser diferenciada por conta disso. Né? A minha reserva que eu faço, né, para me proteger, por exemplo, né, aquela reserva que eu faço de contra devedores duvidosos. Eu tenho que esclarecer por que eu estou fazendo daquele jeito. Aonde vai estar isso? Na nota explicativa. Né? Vai ter que estar lá. Estou dando um exemplo para você, tem vários exemplos. Então, o que for específico da empresa, ou se for uma mudança que a empresa fez, eu avaliava de um jeito, agora eu estou avaliando de outro, porque houve uma lei que mudou. Aí você tem que dizer por quê. Porque a pessoa que for comparar o teu balanço com o balanço anterior, ela vai ver assim, tem uma diferença. Tem diferença por quê? Porque eu avaliava desse jeito, agora, depois da lei e tal, estou avaliando dessa outra forma. Tá? Pelo menos no início, para avisar aos acionistas, avisar uma pessoa, um investidor na sua empresa, ou até alguém, um credor, né? Por que está acontecendo isso? Porque ela, quando for analisar o seu balanço, ela vai ver uma diferença, uma disparidade, ou quando for analisar a sua DRE, ela vai ver uma disparidade, então você tem que dizer por que aconteceu. Então, nota explicativa nada mais é do que você explicar o que você colocou no balanço patrimonial ou na DRE. Tá? Então, o principal é isso. Ela vai sempre explicar. Para algumas empresas, existem algumas notas fixas. Né? Como assim? A nota 1 fala disso, a nota 2 fala daquilo, a nota 3 fala daquilo. Existe uma especificidade para determinadas empresas, por exemplo, bancos. Né? Em bancos, existem notas específicas. Então, se o cara fala, a nota número tal, eu sei que a nota número tal fala de lucros e prejuízos, lucros acumulados. Eu sei que a nota número tal fala disso. Mas é um específico para banco. Né? Existem outras específicas e existem algumas empresas que saem aberto e a empresa coloca segundo as dificuldades ou as alterações que ela teve. Né? Essas aí que são... Tem gente que põe nota explicativa de tudo. Eu estou explicando porque a lei tal faz isso. Pois é, mas a lei tal faz isso, eu não preciso colocar. A gente vai falar sobre nota explicativa com mais detalhe. Né? Devem constar também as informações comparativas com o período anterior. É aquilo que eu comentei com você, até tem uns exemplos que depois eu vou mostrar para vocês. Tá? E tem, por exemplo, o balanço, né, compara, depois eu vou falar esse exemplo nem está aí, mas eu já estou comentando. O balanço, por exemplo, compara o primeiro trimestre desse ano com o primeiro trimestre do ano anterior, o segundo semestre desse ano com o segundo semestre do ano anterior, e o balanço total, né, o balanço anual desse ano com o balanço anual do ano anterior. Então, existe essa comparação. Isso é muito interessante, porque a comparação não é só de resultado, é a comparação de saldo das contas, das principais contas. Então, o que vai acontecer? Ao ver essa comparação, você provavelmente vai ver alguma disparidade. Por exemplo, a empresa está ganhando mais, né? Conseguiu mais clientes, etc. Então, nessas disparidades é que você vai ter que explicar tais disparidades lá nas notas explicativas, se for o caso. Né? Por exemplo, aumentou o número de clientes, não precisa. Mas, às vezes, você está avaliando de uma forma diferente. Às vezes, chegaram produtos novos que você está vendendo, né? E aí você está explicando isso para os acionistas. Agora aumentou isso aqui, agora diminuiu isso, porque eu tive que pagar. Por exemplo, né? Às vezes é uma dívida trabalhista, um funcionário seu entrou na justiça, e aí você teve que pagar essa dívida. Né? E aí você tem que justificar, falar, tal conta, os tais contas estão mais baixos, ou a reserva tal, eu tive que alçar a mão da reserva tal, porque abriram uma causa judicial contra mim, eu tenho que reservar aquele valor para poder pagar, né, no futuro, porque eu posso ter de repente o cara entra com uma ação, 200 mil, eu tenho que pagar o cara 200 mil com a ação trabalhista, e aí o que eu vou fazer? Eu vou guardar esse valor, né? Eu vou
guardar esse valor para quando acabar a causa, que às vezes demora 5 anos, 10 anos, né? Até mais às vezes, eu vou ter que pagar aquele cara. Então eu vou guardando aos poucos, eu vou, né, mantendo aquele valor guardado para quando acontecer, eu vou botar onde? Na reserva, eu vou tirar dos lucros, eu vou guardar aquilo. E aí o que vai acontecer? Quando acabar a causa, caso eu tenha que pagar, aquilo vai, pum, eu pago. Sai de uma reserva, eu pago. Se eu não tiver que pagar, aquilo volta para a empresa e vira lucro. Eles vão, eu provisionei 2 mil, provisionei 200 mil, mas na causa o cara fez um acordo comigo e eu paguei 20 mil para ele, ou 30 mil para ele. O que vai acontecer com o resto? O resto vai virar lucro, o resto da reserva vai virar lucro. Ou então eu vou manter por mais um tempo, mas eu tenho que justificar para o meu acionista, para o meu proprietário, por que eu estou guardando aquele dinheiro, eu tenho que dizer isso, porque que acontece? Ele não vai receber aquele lucro. Né? Então, uma das funções primordiais do nosso aplicativo é isso. Se ele não vai receber, eu tenho que dizer por que ele não vai receber. Eu estou guardando esse dinheiro que eu tenho ação trabalhista de 2 funcionários ou de um funcionário, eu estou provisionando esse dinheiro, guardando esse dinheiro na reserva, para no futuro, quando a causa chegar no fim, eu ter que pagar e eu ter dinheiro para pagar, o cara entende, beleza, não vai ficar chateado. Se você não explicar, você concorda que ele quer esperar um dividendo maior, uma participação no lucro maior que ele não vai receber, porque você está guardando esse dinheiro. Então, é algo que você é obrigado a explicar. Tá? Inclusive, a CVM fala sobre isso. Né? Então, só para você entender como é que funciona essa mecânica, eu estou dando exemplos, tá? Tem diversos, quando a gente falar de nota explicativa, vão ter mais exemplos, tá bom? Continuando, observação 2, a entidade deve apresentar também o balanço patrimonial do início do período mais antigo, aquilo que eu falei, por exemplo, né? Se teve uma alteração, alguma coisa, eu tenho que apresentar esse balanço, né? Comparativamente apresentado quando for aplicada a política contábil retrospectiva ou proceder reapresentação retrospectiva dos itens de demonstrações contábeis. Vou explicar, tá? Ou quando procede a reclassificação de itens nas suas demonstrações contábeis. Digamos, você tinha um balanço, tá? E eu estava explicando para você. Primeiro, você vê um erro, às vezes um papel que não foi contabilizado naquela época. Então, você, ao fazer isso, você vai ter que mostrar como foi registrado e que correção você vai estar fazendo. Então, você vai ter que mostrar os dois. Às vezes, por exemplo, acontece isso no caso de um imposto a pagar. Você pagou um imposto, né, por algo que você não registrou, alguma coisa, e a Receita pegou. Você não registrou isso. Aí aquilo já passou 2 anos, 3 anos, aí você fala, poxa, o que você vai ter que fazer? Você vai apresentar aquele balanço onde houve o erro e vai apresentar a correção que você está fazendo agora. Para quê? Para o cara saber o que aconteceu. E você vai referenciar na nota explicativa a correção do erro do imposto que você não pagou naquela época, e agora da multa e do valor que você vai estornar e resolver naquela conta. Tá? Estou dando um exemplo para você. São vários exemplos. A ideia é o quê? Se você corrigiu alguma coisa ou se você mudou a forma de calcular, etc., você vai ter que mostrar como você calculava antes, ou o erro que aconteceu, e o que você vai estar fazendo agora para consertar, ou a forma que você está calculando agora. Só isso. Isso aí está bem claro, está vendo na norma brasileira de contabilidade, tá? E numa resolução CFC isso está bem claro, tá? Aqui no caso da norma, certo? A norma 26R1. Tá bom? Só para você entender, pessoal, eu estou citando algumas leis, você vê que não foi um coelho que saiu da cartola. Né? Eu não gosto nem de citar muito, eu gosto de dar que é para você, para não ter gente, né, que adora citar lei toda, mas é bom você saber. Eu gosto de citar toda vez que é uma coisa. Por que é obrigado? Porque tem uma lei que obriga você a fazer isso, ou tem uma resolução, ou tem uma norma, ou tem alguma coisa. Nesses casos eu cito a lei, até porque a lei pode mudar, e aí se a lei mudar, você saber aonde você tem que procurar isso. Você vai procurar a lei tal, você vai entrar na internet, você vai ver aquele determinado coisa vai estar riscado, vai estar assim, alterado pela lei não sei o quê. Tá? Então, até depois eu vou mostrar para vocês, quando a gente falar mais tarde, até como é que estão, né? Até as resoluções. Quando há uma alteração de uma resolução, vai ter resolução, vai ter um risco, você vai ver na internet o risco, e você vai ter uma referência alterado pela resolução tal, entendeu? Uma lei também a mesma coisa, alterada pela lei tal, né? O decreto tal, alterado pelo decreto tal. Então é interessante, isso a gente tem que olhar, como contador a gente tem que olhar. Então, às vezes você fala, estou um tempo sem olhar determinada lei, dá uma olhada lá antes de você fazer a contabilização, e pode ter uma mudança. Né? A gente até já citou exemplos disso. Tá? Vamos falar do balanço patrimonial. Professor, mas você já falou do balanço patrimonial. Você vai falar de novo? Eu vou falar de novo. Por quê? Porque eu vi que alguns alunos
erraram, né? Então, em algumas coisas. Então, a ideia, como eu falei para você, é que você aprenda. Então, a gente vai citar de novo o balanço patrimonial, vamos falar aquela coisa. Algumas coisas eu vou enaltecer, né? Eu vou frisar, vou repetir para você, e já outras coisas eu vou colocar de uma forma diferente para até não ficar cansativo, mas eu nem ia falar, porque a gente já falou de balanço patrimonial para você entender das contas, como eu falei antes, mas é bom falar para evitar que você erre. Então vamos falar novamente. Vamos lá? Balanço patrimonial corresponde, né, à demonstração contábil destinada a evidenciar, quantificar, né, ele é de forma quantitativa, de forma qualitativa, numa determinada data, a posição patrimonial e financeira da entidade. Então, o balanço ele serve para evidenciar de forma quantitativa os valores, né, que você tem, e de forma qualitativa, ou seja, os nomes das contas, numa determinada data, a posição patrimonial e financeira da entidade. Por que é financeiro? É uma foto, como eu falei, aquele momento era assim. Passou um dia daquilo, pode ser que não seja mais assim. Tá? Então, naquele momento, eu tirei uma foto do balanço e estava assim. O que o balanço tem? Né, isso aqui, vou frisando até por causa daquela questão, tá? Já foi falado isso, mas eu estou repetindo. Foi falado, acho que várias vezes, desde o início da disciplina. O ativo ele tem bens e direitos, tá? O passivo tem obrigações com terceiros, não pode esquecer disso, tá? Terceiro é quem não é da empresa, tá? Tem gente que confunde isso, né? Professor, o sócio da empresa é. O sócio não é interessado, se a empresa falir, ele não vai perder o dinheiro dele. Então, o sócio é da empresa, assim como os funcionários são da empresa, os gerentes são da empresa, né? Então, o sócio faz parte da empresa, né? Enquanto que um terceiro ele não faz parte, alguém que emprestou dinheiro para a empresa. Ah, professor, mas e se a empresa não pagar? A empresa pode ser encampada se for determinado em juízo, sim, mas é uma outra situação, tá? Ou seja, o cara não é dono da empresa. Se a empresa pagar, o cara nunca mais aquela. Por exemplo, você tem determinado banco, emprestou dinheiro para a empresa. Se você pagar o teu empréstimo com aquele banco, nunca mais precisa falar com ele, você pode procurar outro banco. É alguém que não tem um vínculo direto com a empresa, né? Ele deve aquele valor, a empresa deve aquele valor para ele. Então é um terceiro, tá? A responsabilidade dele, né? A responsabilidade da empresa com ele é até aquele valor, é uma coisa bem simples, né? Já um sócio, não. O sócio ele está recebendo dividendo, ele recebe participação no lucro, ele às vezes pega o lucro da empresa, às vezes eles dividem os lucros com os sócios, né? E dividem esses lucros e passam para eles. Então, quer dizer, existe um link com a empresa, um link forte. Por ter esse link forte, eles são da empresa, o capital próprio, tá? É o dinheiro dos sócios da empresa. Enquanto que um terceiro não, o terceiro emprestou aquele dinheiro, acabou, nunca mais você tem relação com ele. Um fornecedor, você comprou um determinado produto do fornecedor, não gostou, pagou o fornecedor, acabou, nunca mais você vai ter relação com ele. Tá? Bem simples isso. Tá? Patrimônio líquido são os recursos próprios, é a obrigação com os sócios, tá vendo? Então, não é obrigação com terceiros, é obrigação com os sócios, que ela é executada só no final da empresa. A não ser os dividendos são pagos, né? E a participação dos lucros que é paga de tempos em tempos para eles, né? Mas o que acontece? O dinheiro mesmo dos sócios, você só vai pagar esse dinheiro, só vai devolver esse dinheiro, a empresa só devolve para os sócios quando a empresa fecha, quando a empresa acaba, e mesmo assim, se sobrar dinheiro para os sócios, porque existe um risco, né? O risco está em cima disso. A prioridade é sempre pagar os terceiros, é pagar o passivo. Por último, o patrimônio líquido. Tá? Depois a gente vai falar sobre isso, sobre massa falida, né? A gente vai falar sobre empresas que falem, como é que acontece. Mas só para você entender, já começando a falar, primeiro você paga os teus devedores, os funcionários dos teus devedores. Então, aonde? No passivo. Se sobrar dinheiro, você paga os sócios, no caso de uma empresa que vai falir. Tá? Só para você entender como é que funciona. O balanço patrimonial evidencia, mostra, né, um resultado patrimonial do exercício apurado ou encerrado, de algo que já aconteceu. Se é algo que já aconteceu, uma foto, você tirou uma foto, né? Você pegar uma foto de 20 anos atrás. Ih, peraí, só um instantinho, pessoal, só um minuto aqui. Aconteceu. Olho. Olho. Tem que falar lá. Então,
Então, pessoal, só para vocês entenderem, é uma foto de um passado. Não está referenciado o futuro, é o passado. Tá? Então, eu estou referenciando aquele passado. E aí eu tirei uma foto daquela época. Hoje o patrimônio não está mais assim. Então, por exemplo, você fecha o balanço patrimonial, você não vai fechar o balanço patrimonial em dezembro, você vai fechar em janeiro ou fevereiro, que começa a fechar em janeiro, termina, na maioria das empresas grandes, você está terminando de fechar o balanço em fevereiro, início de fevereiro ou final de janeiro. Então, você está fechando de algo que já passou, e não de algo que vai acontecer, mas de algo que já passou. Representa uma análise cuidadosa dos saldos de todas as contas patrimoniais, né? Aí eu estou falando do balanço, não estou falando do balancete, tá? Aquilo que eu falei, a diferença do balanço para o balancete é o balanço, eu estou fazendo o saldo de todas as contas patrimoniais, eu estou analisando todas as contas e estou evidenciando aqueles grupos das contas, tá? Então, isso aqui, o balanço, eu sou obrigado a fazer, tá? Eu peguei todas as contas da empresa, aqueles principais grupos que estão lá sei lá, no COSIF, se for uma instituição bancária, instituição financeira, tá? Ou na ANS, se for uma instituição de saúde, ou na SUSEP, se for uma instituição de seguros, tá? Eu estou pegando aquilo, tá? Aquele modelo de balanço, aquelas contas que são principais, que tem aqueles números principais, aquelas contas principais, eu estou evidenciando aquilo. Então, o balanço ele é grande, ele é maior do que o balancete são só as contas que foram alteradas naquele período, movimentadas naquele período. Alterada pela disposição 11.638/2007, número tal, aquilo que a gente já falou, né? Necessidade de realizar ajustes a valor presente, lembra que eu comentei com vocês, além daquela mudança, né, do que era realizável a longo prazo, né? Por exemplo, ativo longo prazo, né? Ele virou não circulante, né? E tinha um ativo permanente, aquilo virou tudo não circulante. E o passivo, né, passivo exigível a longo prazo, ele virou simplesmente passivo não circulante. Então, alterou isso e disse que você precisa fazer ajuste a valor presente. A gente vai mostrar como é que é feito esse ajuste. Tá? Isso é matéria nova, vamos dizer assim, a gente ia falar disso mais tarde, mas eu já vou falar, porque a gente vai estar falando de balanço. Eu já vou colocar aqui também, quando a gente terminar, você vai ver aonde entram essas contas. Né? Então, você vai ter que ajustar o valor presente, os ativos todos e os passivos de longo prazo, bem como os de curto prazo, quando esses forem relevantes. Então, por exemplo, ativos que tenham valorização patrimonial muito rápida, né, esses ativos eu tenho que ter uma continha, eu não vou poder mexer naquela conta principal dele, mas eu vou ter uma conta retificadora daquele ativo, que pode botar o valor para mais alto ou para mais baixo, junto. Né? A gente vai falar um pouco sobre isso, mas só para você entender, por exemplo, o imóvel, né, que é o imóvel em determinado lugar, eu posso ter uma conta abaixo do imóvel, normalmente eu tenho, que vai o quê? Vai botar o valor do imóvel como ele está hoje. O imóvel, a cada ano, eu tive uma valorização do imóvel, às vezes não, às vezes tive um problema, por exemplo, né? Às vezes é um acidente naquele lugar, é uma enchente, alguma coisa, e o preço do imóvel desvaloriza. Eu tenho que contar essa valorização, essa desvalorização. E por que é importante isso? Porque quando eu for vender, principalmente com o imóvel que foi desvalorizado, né? Aí, se eu não tiver essa valorização do imóvel, não fizer isso, o que vai acontecer? O meu lucro com aquele imóvel vai ser muito grande. Né? Já se ele for desvalorizado, né? Perdão, ele foi desvalorizado, eu vendi mais baixo, o meu prejuízo com o imóvel vai ser grande. Né? Mas não, se ele for desvalorizado, o meu lucro vai ser pequeno. É importante isso por quê? Porque a receita ela vai sempre ficar de olho. Né? Se você ganhou dinheiro, você tem imposto de renda. Então, às vezes, você pegou um imóvel, o imóvel valorizou muito. E aí, na hora de vender, você vendeu aquele imóvel um pouquinho mais caro. Tá? O que vai acontecer? Você teve um rendimento pequeno. Né? Porque o imóvel teve uma valorização desde que ele foi comprado. Então, você pegou o imóvel hoje, vai vender daqui a 10 anos, o preço dele não é mais aquele. Né? E aí você vendeu, o cara vai falar, puxa, você teve esse lucro todo, né? Não, há 10 anos atrás que eu comprei, a cada ano o imóvel foi valorizando um pouquinho, quando eu vendi, eu ganhei um pouquinho. Né? Mas não ganhei isso tudo. Então é importante porque o rendimento vai estar em cima daquele ganho que você teve e não do ganho que você teve com a compra do imóvel há 10 anos atrás, porque vai ser uma coisa estúpida. Né? Você fala, pô, mas o imóvel, né? Naquela época, comparativamente, por exemplo, o imóvel valia, sei lá, $50 mil. Ele agora está valendo $48 mil. Então, ele teve uma desvalorização. Só que como é real e o real desvalorizou, né, você vai ver, poxa,
o imóvel valorizou muito, não é bem assim, né? Então, isso tudo a gente tem que pensar, por isso que eu estou comentando com você, só para você abrir a sua mente em relação a isso, tá? Esse desenho você já viu de formas diferentes, eu estou trazendo o mesmo desenho para você, colorido, né, para chamar mais a sua atenção ainda, né? Então, ativos você tem bens e direitos, tá, da empresa. Toda a relação do balanço, pessoal, é da empresa, tá? Então, sempre que você tem que pensar os bens e direitos da empresa, as obrigações e dívidas da empresa, tá? Então, você tem aqui obrigação e dívida é a mesma coisa, tá? Eu estou colocando aqui só para você entender, porque a pessoa, eu acho que a palavra dívida é mais fácil a gente entender do que a palavra obrigação, né? Obrigação é o que eu sou obrigado a fazer. Se eu estou devendo a alguém, eu sou obrigado a pagar. Eu tenho uma dívida, é a mesma coisa, né? Então, aqui tem o capital de terceiros, como a gente está frisando para você bastante isso. E aqui você tem o capital próprio, que o sócio faz parte da empresa, né? O sócio não está fora da empresa, ele está dentro da empresa, ele botou o dinheiro dentro. Ele é como se fosse. Tem sócio que trabalha, né? Você, por exemplo, o dono da empresa, às vezes, que o cara, né, por exemplo, o Steve Jobs, ele era o dono da Apple, né? Ele era vivo e trabalhava dentro da Apple, é o CEO. Ele era o dono e trabalhava. Depois ele vendeu ações, deixou de ser o dono, foi demitido. Não sei se você sabe da história, né? Depois ele foi recontratado quando a Apple estava muito mal, recontrataram ele e ele trouxe aquele iMac e virou a Apple, né? Transformou a Apple, porque a empresa era dele. Ele sabia o que dava certo e o que dava errado. Quando tiraram ele, né, fizeram uma jogada, porque ele tinha, né, questões pessoais, ele era um cara extremamente objetivo, e as pessoas objetivas acabam sendo mal compreendidas pelos outros, né? Elas têm que ser entendidas de uma forma diferente, cada um de um jeito. Ele era muito objetivo, as pessoas não entendiam, né? Entendiam as pessoas que são mais assim afáveis, que têm mais jeitinho, né? Mais jogo de cintura. Ele era um cara muito objetivo. Pá, gostei, pá, não gostei, não é. Então ele era bem direto. Isso tem gente que não aguenta, né? Pessoas tão diretas assim. Aqui, transformando um pouquinho, né, aqueles grupos, então estou repetindo os grupos de uma forma, isso tudo a gente já viu, tá, pessoal? Estou vendo de uma forma diferente, está colorido, está bonitinho, né, para ajudar até na memorização. Então vamos lá, ativo circulante, né, você tem os bens, as aplicações de curto prazo, aqui as palavras-chave, bens direitos, né, de curto prazo, tá? Então você tem a maioria, né, são aplicações, são coisas que gente que deve para você, etc. Então, você tem maior liquidez. Tá? Aqui a chave, quando eu falo em ativo circulante, a chave é falar que eu tenho maior liquidez, ou seja, vira dinheiro mais rápido. Tá? Normalmente até 3, 4 meses, está aqui no circulante. Tá? No ativo não circulante, você tem as aplicações de longo prazo, tá? Bens de uso ou não vendáveis rapidamente, você tem menor liquidez. No passivo, professor, já vi isso, eu sei, eu estou repetindo para você, mas de forma que aquele negócio, a repetição é a base do aprendizado. Eu verifiquei na prova que teve gente que ainda não aprendeu isso, então a gente está citando de novo. Para quê? Para aquelas pessoas que não aprenderam, tenham a oportunidade de aprender. Se você já sabe, você está revisando, é muito interessante você revisar também, é importante isso, né, para não errar, porque isso é a base da contabilidade, você precisa saber disso. Balanço patrimonial DRE é fundamental que você entenda o que é. Então, a gente vai frisar quantas vezes for necessário, até que todo mundo saiba, ou que a maioria que queira saiba, né? É o principal. Tá? Passivo circulante, eu acho que a maioria já sabe, mas a prova mostrou isso. Mas tem alguns que não sabem, a gente está no meio da nossa disciplina, né? Então é interessante que aqueles que não entendam tenham a oportunidade de entender. Então a gente está fazendo isso. Então, passivo circulante é aquelas dívidas de mais curto prazo que eu tenho que pagar, né? Então, as obrigações, as fontes de recursos. O dinheiro que entrou para um empréstimo que eu fiz, empréstimo de capital de giro, eu tenho que pagar, às vezes, no mês aquele empréstimo. Peguei agora para pagar mês seguinte. Ou peguei agora para pagar daqui a 2 meses, ou daqui a 3 meses. Ele vai estar aqui no passivo circulante. Tá? Um fornecedor que eu devo pagar em 30, 60 ou 90 dias. Vai estar aqui também no circulante. Tá? Uma dívida que eu vou ter, por exemplo, uma conta de luz, uma coisa vai estar aqui, né, que eu tenho que pagar mensalmente. Então, só para você entender, pessoal, que é a mecânica, né? O ativo circulante ele tem o passivo circulante, né, que seria a contraparte dele, né? Lembrando que o capital ele entra na empresa, ele é registrado no passivo e depois ele vai para o ativo para ficar disponível para ser utilizado em outras coisas. Por exemplo, um empréstimo, você vai registrar um empréstimo aqui com um banco, tá? E o dinheiro vai entrar no caixa ou vai entrar na conta bancos aqui.
né? Então, ele vai estar em lançamentos dobrados. Vai estar aqui o registro da dívida em si e vai estar aqui o registro do dinheiro, né? Do bem que já está na tua mão para você usar conforme você quer, conforme a administração quer, para dar lucro para a empresa, para dar receita para a empresa, para poder pagar o empréstimo. Tá? O passivo não circulante ele tem a contraparte, né, do ativo não circulante. A mesma coisa, né? O que, por exemplo, o financiamento, eu estou pegando o financiamento, tá? Eu vou comprar um imóvel com aquele financiamento. Então, onde é que vai estar o imóvel? Aqui. Peguei um financiamento do BNDES para comprar uma máquina. Essa máquina é fundamental para a minha fabricação, porque eu estou fabricando. Vai estar o registro do financiamento do BNDES aqui da máquina e a máquina vai estar aqui. Tá? Aqui eu não vendo tão fácil, né? Você vai anunciar uma máquina, você pode vender amanhã, você pode demorar 1 ano para vender a máquina. Um imóvel, a mesma coisa. Vou anunciar amanhã. A minha casa, por exemplo, que eu moro hoje, né? Ela demorou quanto tempo para ser vendida? Ela demorou 4 meses para ser vendida, né? Porque tinha dinheiro da Caixa, né? Fundo de garantia, uma série de coisas que tinham que ser liberados, tinha empréstimo. Então, demora, né? E eu estou pagando a casa até hoje, né? Tem um financiamento, eu estou pagando. Então, se eu fosse fazer o meu balanço, né? O meu balanço patrimonial, eu ia registrar o meu financiamento aqui e ia registrar o imóvel aqui, assim como a empresa faz. Tá? Ah, mas se está financiado, ainda não é seu. Pois é, ainda não é meu, é um financiado. Tá? Isso que eu quero que você entenda, né? Porque eu ainda devo. Se eu não pagar, já era. Entendeu? Isso que eu quero que você entenda como é que é o processo. A mesma coisa numa empresa, né? A empresa pegou, comprou uma máquina com financiamento do BNDES. Ela deve ao BNDES. Enquanto ela não pagar aquele financiamento, a máquina não é dela. Ela está usando a máquina, mas não é. Ah, mas eu posso vender? Pode, se for um financiamento que não está vinculado, né, que na verdade não é bem financiamento, né, porque todo financiamento está vinculado, tem um objeto. Tá? Por exemplo, financiamento, eu peguei um dinheiro emprestado, é um empréstimo. O empréstimo normalmente não tem vinculação. Alguns têm empréstimo para comprar um imóvel, um carro, às vezes tem. Né? Existe o financiamento de carros também, mas normalmente o leasing, né? Um leasing você vai estar registrado ali também, uma forma, como se fosse um aluguel, né? Vai estar registrado em cima como se fosse um aluguel, porque eu tenho a opção de compra no final. Tá? Então, isso aí tem um detalhe, a gente vai falar desses detalhes quando for falar dos descontos, mas o principal é você entender essa mecânica, né? Que o ativo circulante ele tem um prazo, 3 meses, 4 meses, no máximo, dependendo do tipo de empresa, normalmente são 3 meses, tá? E o passivo circulante também, a dívida de 3 meses. Aqui são dívidas a longo prazo, são valores a longo prazo que eu devo, financiamentos, outras coisas mais, né? E aqui eu tenho coisas também que eu só posso transformar em dinheiro a longo prazo, uma máquina, um imóvel, uma aplicação de longo prazo, por exemplo, uma letra do Tesouro Nacional, uma coisa assim, vão estar aqui, tá? Aqui no patrimônio líquido é uma dívida que a empresa tem junto aos seus sócios, tá? É algo que a empresa só vai pagar se ela fechar. O sócio está ganhando dinheiro ao longo da empresa, é um investimento que ele fez. Ele podia botar o dinheiro na poupança, podia botar o dinheiro numa aplicação financeira, podia pagar, né, um fundo de garantia, não, num fundo de investimento. Ele preferiu botar esse dinheiro na empresa. Aquele dinheiro lá, ele esquece. Ele está recebendo dividendo, ele está recebendo. Se amanhã ele quiser sair, ele vai vender aquela participação para outra pessoa, né? Às vezes a empresa até compra, se for interesse da empresa comprar, mas ela não é obrigada a comprar, porque aquele dinheiro entrou para constituir a empresa. Né? Existem empresas que compram a participação do sócio, mas elas vão revender aquela participação quando ela é pequena. Quando a participação é grande, normalmente o sócio vende para outra pessoa e eu só troco o nome, né, daquela pessoa nos registros e pronto. Né? Mas aquele valor, aquela quantidade de ações, ela entrou, quantidade de cotas ou de ações, ela entrou, pertence a tal pessoa, aquele dinheiro está dentro da empresa, só vai sair quando a empresa fechar, certo? Só para você entender a mecânica que é. Né? Aqui tem algumas contas que eu estou citando, algumas contas principais. Por exemplo, no ativo circulante você tem caixa, equivalente de caixa, por exemplo, bancos, né? Ou às vezes você tem uma conta, às vezes a tua conta é uma conta remunerada, que é uma aplicação de curto prazo, né? Ela vai estar aí também, que é um equivalente de caixa, porque a hora que você precisar, você vai passar um cheque, vai sair da tua aplicação, vai entrar automaticamente na conta, né? Mas está rendendo, oficialmente ela está em outro lugar, né? Então, por isso que a gente fala equivalente de caixa, ao que é o dinheiro na mão, né? O dinheiro que eu posso dispor na hora que eu quiser. Aí eu vou agora lá no banco e vou sacar o dinheiro. Aí você liga para o cara, estou indo sacar o dinheiro todo aí. Aí o banco já não tem, mas eu preciso do dinheiro hoje. Ele vai te encaminhar para uma tesouraria ou para outra agência, ou então ele vai conseguir o dinheiro para te pagar, porque o dinheiro é seu. Está lá, mas o dinheiro é seu. Tá?
Contas a receber, tá, por exemplo, né, que você tem algo para receber nos próximos 3 meses, né, uma coisa pouco tempo. E aí, na conta a receber, você tem a conta do ajuste a valor presente. Você pode ter alguns juros, alguma coisa assim, tá? Ah, já tem 5 minutos, né? Não, 6, Sofia, 6. Apressar, calma, calma, falta 1 minuto. Falta 1 minutinho, 1 minutinho. Então, você tem. Falta 1 minuto, agora já foi? Não, falta 1 minuto, falta 1 minuto, falta 1 minuto. Deixa eu ver. Tchan, tchan, falta 1 minuto ainda, falta ver no celular, falta 1 minuto. Então, você tem aqui contas que ajustam, por exemplo, essa conta aqui ajusta as contas a receber quando você tem um ajuste, às vezes correção monetária, alguma coisa assim, que hoje não tem tanto, mas antigamente tinha um ajuste. Então, por exemplo, o cara está devendo um valor para você, passava um mês, aquele valor não era mais aquele, você tinha uma correção monetária, então você tem um ajuste a valor presente da conta a receber. Tá? Aqui, por exemplo, você tem um ajuste a valor presente de um imóvel, tá? De um imobilizado, ou de um intangível, às vezes de uma carteira de clientes, ou de uma patente, alguma coisa assim. Você pode ter um ajuste a valor presente desse aspecto. Mesma coisa aqui, você tem um empréstimo bancário, né? Que tem um vencimento até o ano seguinte, né? Que tem um período maior, tá? Você pode ter um ajuste, uma correção monetária desse empréstimo, uma coisa assim como você pode ter aqui, tem aqui, né? O passivo não circulante, você também tem um empréstimo de longo prazo, você pode ter um ajuste desse empréstimo de longo prazo. E aqui você tem as 3 principais contas, né, que são capital social, reservas e lucros ou prejuízos, né, acumulados ou retidos, tá certo? Então, pessoal, agora quem não deu presente, dê presente, está na hora, tá? Agora sim está na hora, por favor. Agora até, né, passou 1 minutinho, pode dar os seus presentes todos aí, tá? E aqui, pessoal, é aquilo que a gente comenta, né? Eu trouxe algumas contas, existem uma infinidade de contas aí dentro. Eu só trouxe as principais para você entender, né? E principalmente que há esse ajuste, que a gente já falou do ajuste, agora eu estou mostrando para você aonde esses ajustes ficam. E você pode ter outros ajustes também. Por exemplo, conta a receber de longo prazo, você pode ter um ajuste dessa conta. Na participação de outras empresas, você pode ter ajustes. Normalmente você tem ajustes, né? Ajustes a mercado, a valor de mercado. Você tem ajustes. Eu só quis mostrar para vocês que existe essa propriedade, mas o ajuste nunca é feito diretamente na conta. Na conta entra o valor de aquisição, como eu falei, você tem uma conta de ajuste diretamente relacionada àquela conta efetiva, né, para você ter o ajuste daquele ativo ou, no caso, daquele passivo, tá certo? Então, mais adiante, ainda continua o assunto, né? O que é equivalente caixa? Se você não lembrar, tem aqui, né? São saldos de caixa, bancos, aplicações financeiras de curto prazo e alta liquidez, que são mantidas com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimentos ou outros fins. Então, o que acontece? É dinheiro disponível, tá? Se está disponível, não é para um investimento de longo prazo, ou um investimento que você vai, vou fazer um investimento. É o dinheiro que está na mão. É o dinheiro que a gente chama de capital circulante, que a empresa usa para comprar mercadoria, para pagar, né, alguém, de repente um vendedor, alguma coisa assim, é o dinheiro que ela usa para a operação dela. Tá? Observa-se que o investimento pode ser normalmente qualificado como equivalente de caixa, se o investimento for de curto prazo, né? Se possui seu vencimento de curto prazo, ou seja, ser resgatável em menos de 3 meses de sua aquisição. Tá? Então, o investimento tem a questão dos 3, 4 meses, como eu falei para você, tá? Então, ele é considerado de curto prazo. A ajuste a valor presente, a gente tem um negócio chamado VPN, não sei se você já ouviu falar, né? Valor presente. Então, só para você entender como é que funciona, não vou entrar no cálculo, tá? Até porque não interessa, mas só depende do tipo de ativo. Mas só para você entender que o valor presente, por exemplo, você tem uma dívida, né? Uma nota fiscal que a pessoa vai pagar. Por exemplo, uma nota fiscal, você vendeu uma mercadoria que a pessoa vai pagar em 8 vezes, tá? E aí você tem alguns juros que às vezes estão embutidos, né, nesse valor presente. Um juros, às vezes você fala, é sem juros. Mas se o cara fosse pagar à vista, você dá um desconto. Então tem um juros embutido. Tá? Então o que vai acontecer? Você está pagando em 8 vezes, tem aquele jurozinho. Se o cara fosse pagar à vista, o cara não ia pagar R$1.000, ele ia pagar, sei lá, 950 para você. Tá? Então, na verdade, se você trouxer esse valor a valor presente, seria
se você pegar, considerando essa última que você vai pagar, que o cara vai pagar para você, quanto seria esse valor nos dias de hoje, tá? Por que isso é útil? Por exemplo, uma dívida, o cara comprou uma mercadoria sua que ele vai pagar em 8 vezes, como por exemplo. Se eu for pegar esse borderô nessas coisas, né, essas dívidas do cara, todas essas duplicatas que ele assinou, o cartão que ele passou, e for num banco, o banco vai me pagar um valor X, né? Aí esse valor X, ele não vai ser o valor que o cara me deve, que seria os R$ 1.000 que eu esperaria para até a oitava prestação para ele pagar. Ele vai pagar um valor menor. Esse valor menor, como é que o banco calcula? Ele traz a valor presente, quanto é que seria o valor hoje, considerando, né, os índices oficiais de inflação, né, e aí traz esse valor presente e coloca um ganhozinho. A empresa faz a mesma coisa, ela traz esse valor, o valor presente, e vê quanto foi efetivamente que o cliente está pagando, se ele fosse pagar à vista naquele dia. Tá? E aí, por conta disso, ela dá um desconto menor, claro, para ela ter um ganho, se o cara for pagar à vista. Tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, fica tranquilo. Tá? A gente vai ficando por aqui, então, pessoal, a gente vai rever esse assunto na próxima aula. Muito obrigado pela participação de todos. Espero que vocês estudem a parte que quem viu aí que errou determinada questão, estude a parte que não entender, dá uma estudada e tira essa dúvida comigo para não ter. Ah, pede? Não, pede a presente, beleza. Para não ter dúvida, tá certo, pessoal? Muito obrigado aí pela participação de todos, tá?